No dia 3 de fevereiro desse ano, 2025, eu entreguei a minha carta de exoneração de professor de filosofia no estado de São Paulo. O que me levou a tomar essa decisão? Quais foram os fatores que me levaram a abandonar, pelo menos por hora, aquilo que eu mais amo fazer nesse mundo, que é estar dentro de uma sala de aula cheia de adolescentes, dando as minhas aulas de filosofia que eu amo fazer? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu creio que a primeira coisa que eu preciso falar nesse vídeo é que eu não fui um bom aluno na minha época de escola. Pelo menos até eu chegar no ensino médio, eu era um aluno muito bagunceiro, no ensino fundamental 2, né, que antigamente era o ginásio. Tomava suspensões, eu era bagunceiro, eu tinha alguns amigos que comigo eram da pá virada, como se dizia antigamente. Então assim, eu não fui um bom aluno, então eu posso dizer com conhecimento de causa, né, o que é ser um bom aluno e o que é ser um mau aluno na escola. Quando eu cheguei no ensino médio, eu fui fazer colégio técnico. Então eu fiz eletrônica, que são 4 anos. Eu não sei se ainda são 4 anos, mas eram 4 anos na minha época. Então, no ensino médio, eu meio que virei uma chave e falei, bom, agora meu pai vai pagar uma escola pra mim. Tava se esforçando lá pra pagar um ensino técnico. Então eu falei, bom, então agora eu preciso estudar mesmo. E aí eu parei de bagunçar e fui estudar. E de fato estudei, tirava boas notas e tudo. Mas enfim, na minha adolescência, eu tenho plena consciência de que eu não fui um bom aluno na escola. Uma coisa que fica bastante evidente quando eu comparo a minha época e a época atual é uma coisa fundamental, e acho que essa é uma das coisas mais fundamentais que foram me levando e encaminhando o meu pensamento para que eu tomasse a decisão de abandonar o meu concurso, né? Eu era professor concursado do estado de São Paulo, foi perceber que a escola não é mais um ambiente voltado ao conhecimento. E o que eu estou querendo dizer com isso? Na época, e aqui voltando de novo à minha época, na época que eu não era um bom aluno, eu tinha plena consciência de que eu não era um bom aluno. Eu tinha plena consciência que todas aquelas coisas que eu fazia, que não eram estudar, né, mas eram, sei lá, ficar bagunçando e fazendo coisas reprováveis na escola, elas, na minha cabeça, elas também soavam como, olha, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Por quê? Porque a escola, existia uma fronteira entre a minha vida fora da escola e a minha vida na escola, fora da escola e na escola. Então, quando eu estava na escola, eu sabia que eu devia estar fazendo uma coisa lá que eu não estava fazendo, que era estudar. Então, sempre que chegava a época de prova, aí era aquele corre-corre, então para tirar uma nota mínima lá para poder não ficar com vermelha ou recuperação e tal, então fazer aquela decoreba de texto rápida e li os exercícios e fazia coisa, né, meio que para tirar um C, né? Na época a nota era letra e não número. Então eu fazia um esforço para tirar um Czinho ali e tal. E aí eu ia passando de ano, mas assim, naquele esforço, né? Eu cheguei a reprovar uma série, reprovei a 7ª série. Mas o ambiente escolar era um ambiente que me confrontava como alguém que não gostava de estudar. Então eu me sentia confrontado com aquele ambiente. Eu sabia que eu devia estar estudando e não estava. Então a consciência de que a escola era um ambiente de educação, de ensino, e que ali, o que acontecia ali com as pessoas que queriam e que se viam pelo menos obrigadas a fazê-lo, né? Era um processo de educação. A escola não era qualquer ambiente, não era o ambiente da minha casa, não era a rua, não era o estádio de futebol, não era o parque, não. A escola era a escola. A escola era o ambiente onde todo mundo ia para aprender. E aqueles que não queriam aprender eram punidos, de certo modo. Tomávamos suspensão, tomávamos advertência, os nossos pais eram chamados para ir à escola e eles iam lá de fato, e eles ouviam o que tinha que ouvir, depois brigavam com a gente. Então assim, claro, isso acontecia. Essa fronteira acabou por uma série de fatores que eu não quero tratar propriamente nesse vídeo, mas talvez em vídeos futuros eu fale mais dessas causas, né? Mas o fato é que a escola hoje não é mais um ambiente que convida o aluno ao processo educativo. Então, ele não faz mais uma diferenciação entre estar na escola e não estar. Para ele, a escola é um espaço de convivência, como é a rua da casa dele, como é uma quadra de futebol, o parque. Então, não há mais essa fronteira. Ele não entra na escola e fala, bom, agora eu estou na escola.
Não, isso não acontece mais. Ele fica na escola como se ele estivesse em qualquer outro lugar. Não há mais aquela sensação de estar no ambiente de educação e nem há também mais a consciência de que a educação é importante, de que a educação é fundamental. Claro que a internet tem um pouco de culpa nisso, porque as pessoas criaram um pouco essa falsa ideia da autoeducação pela internet. Então assim, o que eu quero saber eu vou lá e descubro na internet. Claro que isso é possível, mas a educação é um processo de transmissão de conhecimento e a transmissão de conhecimento mediada da escola é importante, sobretudo na primeira infância, no começo da adolescência. Você tem uma orientação não só sobre o que estudar, mas também como estudar. Você seguir o modelo de um bom professor, você ter o professor como um modelo de virtude, um modelo de alguém que é importante para você. Quem não se lembra aqui de um professor que gostava, por exemplo? Poxa, me lembro de tal professor da escola, da minha série tal, aquele professor ali, poxa, foi muito legal. Então, e tudo isso é importante. O ambiente de convivência da escola também é importante. A escola também é um ambiente de socialização, mas é um ambiente de socialização em que a educação é o assunto principal. Então hoje isso não acontece mais. Então os alunos chegam na escola e eles não fazem mais essa diferenciação. Nas escolas privadas, sobretudo nas escolas privadas de classe média para cima, você consegue ainda fazer isso porque, por uma série de fatores, mas sobretudo porque são escolas menores, são escolas que por conta de serem privadas e pagas, né, pagas não com o imposto, como são as escolas públicas, né, porque não são gratuitas, elas são escolas estatais, mas que a gente paga pelos impostos. Mas uma escola particular ou privada, você paga uma mensalidade. Então, por ser uma escola paga, os pais geralmente prestam mais atenção e o aluno tem mais essa sensação de estar num ambiente em que ele precisa se desenvolver porque aquilo ali é pago. Na escola pública isso não acontece mais. E o pior, não acontece mais diante de um cenário que é pronto para que ele se comporte desse modo. Então quer dizer, nas escolas públicas, todo mundo sabe, em geral, as coisas são mais precárias, então você não tem, né, um ambiente muito favorável ao ensino, à educação, então as carteiras e a lousa, os aparelhos eletrônicos e todo o ambiente de limpeza da escola, as escolas propriamente ditas, a arquitetura das escolas, né? A falta de ventilação, as janelas, as cortinas, ou seja, todo o ambiente escolar, ele foi sendo degradado a ponto de hoje ele não se parecer mais com o ambiente que convida à educação. Então, quer dizer, quando você olha, sei lá, vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, mas quando você olha uma universidade europeia, assim, né? Não precisa ser europeia, mas uma universidade mais antiga, que não é, por exemplo, dessa época mais contemporânea nossa, você vê aqueles prédios que são suntuosos e tal, e que são preparados para aquilo esteticamente. Então você entra naquilo e fala, caramba, né? Aquilo te convida a uma atenção, te convida a uma contemplação daquele ambiente mesmo, né? E não só um prédio retangular e mal ventilado e mal iluminado que a gente tem de frequentar. Então a escola pública em São Paulo, pelo menos, mas acho que esse é um problema no Brasil e acho que em outros lugares o problema é ainda pior. O que acontece é que a escola não é mais esse ambiente, pelo menos para os alunos, não é esse ambiente, e também não é esse ambiente pensado para sê-lo. Então, quando falaram, por exemplo, e aqui eu quero só tangenciar um assunto que eu devo tratar também melhor no futuro, quando falaram, por exemplo, nós vamos criar agora escolas de tempo integral. Aí o meu primeiro pensamento foi, por todas as escolas pelas quais eu passei, as escolas públicas, e foram acho que umas 4 ou 5, essas escolas, elas tinham quadras que eram precárias, elas não tinham, por exemplo, aula de música, porque não tem aula de música nas escolas brasileiras, você não tinha nenhum tipo de atividade que não fosse a sala de aula. Na minha época, por exemplo, ainda tinha fanfarra, eu toquei muitos anos numa fanfarra de escola, eu pratiquei esportes na escola, eu pratiquei vôlei, fiz ginástica, eu fiz na escola também, quando eu era adolescente. Hoje é muito mais difícil você ter essas coisas na escola. Eu acho que fanfarra quase não tem mais. E esportes na escola, com equipes que faziam campeonatos interescolas, né, das regiões. Então, essas coisas eu não vejo acontecer mais, né? Se elas acontecem, são muito localizadas e muito assim, não há o mesmo espírito que havia na minha época. Toda a escola se engajava nesses campeonatos e tudo e tal. Então você tem o que na escola hoje? Aula. Aula, e agora nas escolas de tempo integral tem lá uma modalidade que é orientação de estudos e tal, mas assim, é aula em cima de aula. Ou você fica lá meio sem
fazer nada. Então, o primeiro pensamento foi, bom, como é que vai se implantar um tipo de escola de tempo integral se você não tem atividades extracurriculares, se as escolas não são sequer preparadas para atividades extracurriculares, que são convidativas, chamativas e que façam o aluno investir aquele tempo, ou que aquele tempo seja investido no aluno dentro da escola, não só para ele aprender as matérias que são da educação regular, mas que ele possa aprender o esporte, que ele possa aprender música, que ele possa ter aulas de teatro, que ele possa ter, sei lá, um monte de outras coisas importantes para a formação do indivíduo. Então, isso, infelizmente, não tem mais nas escolas públicas. O aluno chega, entra na escola e se comporta na escola como se ele estivesse em qualquer outro lugar. Não é por mal, eu não creio que isso seja uma coisa de maldade, mas ele é levado a isso por tudo que acontece no entorno dele, desde da hora que ele sai de casa, né? Desde a questão familiar, a questão dos amigos, a própria internet hoje, o smartphone, ou seja, tudo é feito para levá-lo a pensar a escola como ambiente de convivência apenas. Então isso foi minando assim a minha paciência também, porque eu não consigo mais dar aula, né? Quase ninguém consegue dar aula mais. A gente chega na sala de aula e precisa enfrentar salas lotadas com 40 alunos no ensino público, o que já é uma dificuldade gigantesca você conseguir dar aulas numa sala de 40, que tem 40 adolescentes. Então você entra numa sala e você tem a atenção às vezes de 1, 2, 3 alunos no máximo. Dificilmente você consegue chamar a atenção da sala. E eu digo isso assim, que não é uma coisa que acontece desde sempre. Antigamente, quando eu comecei a lecionar, e eu comecei em 2014, né, e eu entrei no ensino público por uma questão circunstancial, porque quando eu decidi abandonar a área de tecnologia e me tornar um professor de filosofia, eu fui me formar em filosofia primeiro, voltei para a faculdade, me formei, e quando eu decidi mudar de profissão, eu fui procurar alguma escola para poder mandar meu currículo, e o concurso estava aberto. Eu falei, bom, então eu vou entrar aqui, né, em 2013, vou começar por aqui. E me apaixonei pela escola pública. Eu amo dar aula na escola pública. Então me apaixonei, tanto é que eu nunca quis dar aula em faculdade, apesar de ter mestrado e ter condições de lecionar em universidades, eu nunca quis, porque eu me apaixonei pela educação básica e, sobretudo, pela escola pública. Eu amo o público da escola pública, eu amo aqueles adolescentes todos, aquele contexto periférico das escolas públicas, eu amo aquilo tudo, porque eu sou fruto disso também, eu sou oriundo desse mesmo contexto. Então, assim, eu olhava pra cara daquela molecada e falava, pô, eu conheço vocês, eu fui um adolescente como vocês são, né? Então isso sempre foi muito bom para mim. Então no começo, 2014, 2015, até mais ou menos 2017 ou 2018, ainda era bem possível fazer o que eu fazia. Dar aquele tipo de aula de filosofia ao estilo socrático, assim, de gerar discussões e trazer temas atuais e mesclar os temas atuais com as questões curriculares e com os ensinamentos dos filósofos. Então sempre foi muito prazeroso para mim fazer isso e eu conseguia fazer isso no começo. Mas isso foi mudando, e a chegada dos smartphones e tudo isso aí foi complicando cada vez mais as coisas. Então chegou uma hora que eu olhei aquilo tudo e para mim pareceu uma terra desolada, um local em que a educação não acontece mais. E eu falei, bom, morreu isso aqui, não tem mais saída, então eu acho que eu não tenho outro caminho a não ser ir embora, porque eu tô aqui me desgastando e eu não tô conseguindo exercer a minha vocação. Tô encontrando uma parede, um muro na minha frente que eu não consigo transpor. Não por falta de esforço, porque todo bom professor sabe, e eu digo isso sem medo de parecer pretensioso, porque eu só abandonaria a minha carreira de TI, de tecnologia, de 20 anos, para me tornar um professor, tendo certeza de que eu seria um bom professor. Eu não faria essa loucura para ser um professor medíocre. Então eu sei que eu sou um bom professor, que eu tenho condições e capacidade e inteligência para dar boas aulas. Então eu sabia e sei dessa capacidade. Mas eu comecei a ver então essa capacidade sendo minada por tudo aquilo que é o ambiente de educação e que é o ambiente que hoje deseduca. Então eu cheguei à conclusão que não valia mais a pena. Com muita dor no coração e sabendo que são esses alunos os que mais precisam, né, e que perderam um professor, pelo menos por hora, né? Um professor que tinha muita coisa a ensinar, e eu sei que eu tenho, e fiz muito isso, e recebi feedbacks de alunos ou ex-alunos muito queridos que enviaram mensagem para mim em agradecimento e tal, né, e fiquei muito feliz de receber essas mensagens. Tenho contato com esses alunos meus ainda, e foi sempre muito gratificante. Mas o que eu enxergo hoje, então isso é o principal de outros temas que eu vou procurar desenvolver em vídeos futuros, é que a escola não é mais um ambiente de educação. Não só porque o aluno mudou, mas porque a ideia de educação da burocracia mudou também.
A burocracia que eu digo assim, todo o sistema de educação também mudou, né? Então, tentando se livrar daquela pecha de que a escola não pode parecer um quartel, de que a educação não deve ser uma coisa impositiva, de que o aluno deve ser o agente do conhecimento e o professor o mediador e tal. Então, todo esse arcabouço de leis e de ideias e de pedagogias que povoaram a educação nos últimos, 50 anos, né, que foram aumentando a sua influência, levaram a escola a um beco sem saída. São aquelas decisões que estão sendo tomadas sem prever muito as coisas que vão acontecer no futuro, e chegamos num ponto em que as pessoas olham para trás e não conseguem perceber que aquelas decisões tomadas lá atrás estão tendo efeito hoje, e o efeito não é bom. Então, eu decidi sair por isso. Sobretudo porque eu não consigo enxergar mais a escola pública como um ambiente de educação. Porque os alunos não são levados a isso e a própria escola não se comporta, né, se é que eu posso dizer assim, de uma escola, desse modo. E aí eu estou chamando de escola do sistema escolar de educação. Então eu desisti. Então eu saí, entreguei a minha carta e... não digo que eu não pretendo voltar à sala de aula, porque eu amo sala de aula, como eu falei. Então eu pretendo voltar à sala de aula no momento que for oportuno, entrar numa escola privada, eu não sei em que condições eu poderia voltar para a escola pública, mas enfim. Então eu amo lecionar, é o que eu mais gosto de fazer, mas por hora, esse ano aqui de 2025 eu não o farei, né? E espero voltar a fazê-lo no futuro, tá bom? Agora, se você, como eu, também está decepcionado com a escola, não sabe o que fazer, não sabe o que fazer para adquirir mais conhecimento, você pode entrar no Valete Plus, né? Tem um QR Code aqui na tela que você pode apontar aí a câmera do seu celular e você vai entrar num mundo de educação, de conhecimento, de cultura, de política. É um aplicativo, é quase um serviço de streaming, né? De coisas sobre política, sobre educação, sobre cultura. Então tem áreas exclusivas lá de influenciadores e de professores. Tem uma área exclusiva minha lá, inclusive, que eu produzo conteúdos lá semanais para aquela área com exclusividade. Tem áreas de outras pessoas lá também. Tem dossiês, tem documentários, tem mini documentários, tem relatórios de política, tem comentários políticos diários, tem entrevistas, tem podcasts, tem muita coisa. Então, entre no Valete Plus, que você lá vai encontrar um ambiente de educação e de conhecimento que talvez você não encontre na escola. E mais do que isso, se você entrar no Valete Plus, você vai ganhar uma Revista Valete. Aqui tá a Revista Valete. Essa aqui que tem o Eslen Delanogari na capa. O Eslen Delanogari é um educador, um psicólogo que fala muito sobre educação e sobre coisas da mente, né, da neuropsicologia, da neuroeducação, se é que se pode chamar assim a coisa toda, mas o tema é o Brasil pode ser inteligente. Então você vai ganhar uma Revista Valete, essa revista que tem muita coisa boa, tá bom? Então, ó, assine o Valete Plus e receba gratuitamente uma Revista Valete. Então vem, porque eu tô te esperando. Então é isso, eu quero fazer desse vídeo aqui um primeiro desabafo sobre a minha saída da educação pública. Eu quero falar mais sobre isso aqui nesse canal, porque afinal de contas é o canal de um professor e de um professor que ama a educação e que sente as dores que são sentidas de todos os professores. Eu quero aqui ser solidário aos meus colegas. Eu recebi muitas mensagens de colegas professores que, assim, estão passando pelo que eu passei, que estão sentindo o que eu senti e sinto, pensando o que eu pensei e penso, né? Então eu quero aqui também me solidarizar com os colegas e dizer que eu quero fazer desses vídeos aqui, de uma sequência de vídeos aqui que eu vou falar especificamente sobre educação e sobre educação básica, sobretudo, um desabafo meu e seu, nosso, da sociedade brasileira, dos pais que estão entregando o seu filho lá na escola e ele tá voltando sem saber nada. Então que a gente entenda isso, que a gente compreenda e que isso seja uma bandeira levantada por nós, brasileiros, em prol da educação de qualidade, sobretudo da educação pública de qualidade, tá bom? Então deixa aqui seu comentário, se você é aluno, se você é professor, se você já estudou, se você sentiu o que eu sinto, o que você acha desse tema, e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais!